Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar o motivo de eu acreditar que o Daniel Alves, que foi um inocente condenado em primeiro grau, foi uma vítima dessa organização criminosa que se chama feminismo. Vejam bem, na época que aconteceram os fatos, o caso do Robinho estava em alta, onde estava no Brasil, não poderia ser deportado, e que a polícia investigativa da Espanha fez. Ela pediu para o Daniel Alves comparecer na delegacia, onde seria só uma conversa, porém foi uma arapuca para que ele fosse para o país da Espanha e lá ele ser preso preventivamente e ficar até a sentença, com medo que ele viesse para o Brasil e não cumprisse a pena. Pois bem, o Daniel Alves, no auge da sua arrogância, acreditou que ele pudesse ir sozinho na delegacia sem contratar um advogado. Foi lá e presta um depoimento ridículo, dizendo que jamais teria conhecido a menina que estava acusando ele. Isso já serviu para corroborar a prisão. Depois disso, ele deu mais alguns depoimentos quando ele tentava se livrar, não da acusação, mas que a esposa dele soubesse que ele tinha cometido o adultério, sendo que 1 ou 2 dias antes a sogra dele teria falecido, a esposa estava em luto e ele foi num bar e teve uma relação sexual com a pessoa que acusou. Ele acabou se complicando nisso daí. Pois bem, foi feita a coleta de provas. E com os depoimentos da suposta vítima, que era quem acusou, houve várias contradições. Ela disse que não tinha praticado sexo oral com o Daniel, porém foi encontrado sêmen na boca dela. Ela disse que o tempo todo na boate ele incomodava ela e ela não queria que ele se aproximasse, porém nas câmeras foi visto que ela ficava se esfregando nele o tempo todo. Ou seja, a investigação no primeiro grau já demonstrou que ele era inocente. Mas o que houve? Uma cobrança mundial das feministas, essas mulheres que acreditam que justiça só é feita quando uma mulher sai vencedora, quando um homem sai vencedor. Isso não é justiça. Então teve essa cobrança midiática e o que a juíza de primeiro grau pensou para ela se livrar da situação? Ela sabia que no segundo grau essa sentença ia ser reformada. Nisso, o que ela fez? Colocou uma multa lá de 150 mil euros, que dá uns 800 mil reais na época, porque sabia que ele poderia pagar. Ele era um jogador de futebol famoso. Com isso, ela poderia condenar ele a menos tempo, ou seja, no mínimo da sentença. Que no crime de violência sexual, o qual ele foi enquadrado, tinha pena de 4 a 12 anos. Ele recebeu uma pena de 4 anos e 6 meses. Teoricamente por causa da multa. Então o que a juíza fez? Eu vou dar essa multa alta, ao qual vai ser revertido para a vítima, e nisso aplica uma pena pequena, o qual em 1 ano e 4 meses ele já foi posto em prisão domiciliar, ou seja, foi para a mansão dele ficar numa boa. Então o que com isso? O Daniel só perdeu 1 ano e 2 meses da vida dele, o que já é muito. A juíza tirou o corpo dela de fora de inocentar o Daniel Alves, deixando para o segundo grau. As feministas, teoricamente, tiveram os seus pedidos atendidos, até a questão de financeira para a vítima, que ia receber 800 mil reais. E tudo ficou perfeito. O que aconteceu? Chegou no segundo grau, 4 desembargadores, sendo 3 mulheres, vendo a situação, inocentaram o Daniel Alves. Ou seja, eles ficou esse período preso, sentenciado e condenado em primeiro grau, por causa da cobrança dessa seita que se chama feminismo, que querem destruir os homens a todo custo. Então, ou seja, agora ele está inocentado. E não é que tem gente falando que ele não foi inocentado. Todo mundo se presume inocente até que se prova o contrário. Não foi provado, então ele é inocente. Não tem que se cogitar que pode ter existido, mas ela não provou. Então, o que está acontecendo? Mais um homem vítima dessa seita chamada feminismo, o qual visa vingança. Estão querendo cobrar uma conta de quem não cometeu para pagar para quem não sofreu. Então, esse tipo de situação tem que acabar. A pressão midiática não pode ser objeto de condenação. Nenhum homem está disposto a sacrificar sua vida em prol de supostas vítimas. Então, isso precisa acabar urgentemente.